Olá, crianças! A nossa aula de hoje é sobre os recursos naturais. Bom, os recursos naturais, eles são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Nós, diariamente, buscamos satisfazer nossas necessidades e, para isso, recorremos ao meio ambiente e ao que eles nos fornecem. Bom, diante disso aí, ao longo dos anos, os recursos naturais passaram a ser explorados e utilizados de maneira irracional e sem o cuidado necessário para a manutenção deles. Entretanto, atualmente, há uma grande preocupação por parte da sociedade, de governantes, da comunidade científica, a respeito da preservação dos recursos naturais. É necessário, crianças, que cada um de nós busquemos uma forma de suprir as necessidades e promover o desenvolvimento das sociedades de forma sustentável. Quando a gente fala em recursos naturais, a gente fala em dois tipos de recursos naturais. Os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Quando a gente fala a palavra recursos naturais, a gente se refere aos recursos biológicos. Quais são esses recursos biológicos? Os vegetais, os animais e as florestas. Quando a gente fala em recursos naturais hídricos, a gente fala de água. Então, a gente se refere a lagos, a rios, mares, oceanos. Quando a gente se refere aos recursos naturais minerais, a gente se refere aos minérios, às rochas, à areia, à argila, ao carvão. Quando a gente fala em recursos naturais energéticos, a gente se refere a quê? À luz solar, ao vento, à água. Bom, mas o que são os recursos naturais? Naturais vem de natureza. São os recursos que foram retirados da natureza para suprir as necessidades do homem, ou então dos seres vivos. Esses elementos, eles são úteis no dia a dia, fornecem alimento, fornecem energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem no seu dia a dia. É importante dizer que esses recursos, eles não estão distribuídos no planeta Terra de forma homogênea. Há lugares com menor disponibilidade de determinados elementos. Assim, algumas áreas podem apresentar insuficiência de recursos naturais para suprir as necessidades da população. Isso gera conflitos entre os indivíduos. Por exemplo, o petróleo, tá? O petróleo, ele causa conflitos, ele causa guerras entre nações. Os recursos naturais, eles são também fundamentais para o desenvolvimento econômico, visto que muitos apresentam viabilidade econômica. Contudo, nem todos esses elementos podem ser utilizados na forma em que são retirados da natureza, precisando, portanto, passar por um processo de transformação e beneficiamento para que seja utilizado. Os recursos naturais,
eles podem ser também de origem animal e vegetal. Os animais e os vegetais são considerados recursos naturais, visto que nós, seres humanos, nos apropriamos deles para suprir as nossas necessidades. Diversas espécies de animais que compõem a fauna estão presentes não só na nossa alimentação diária, mas também servindo como meio de locomoção e no fornecimento de matéria-prima para diversas indústrias, principalmente as têxteis. O setor agropecuário é atualmente um dos mais representativos do mundo em diversas regiões. O mesmo acontece com os vegetais. Diversas espécies são utilizadas não só para alimentação, como também para fornecer matéria-prima para indústrias de transformação, têxtil e indústrias farmacêuticas, que desenvolvem medicamentos por meio de substâncias fornecidas pelo vegetal. A madeira, por exemplo, ela é bastante utilizada na fabricação de móveis e moradias. As fibras são utilizadas como matéria-prima para o artesanato. Os óleos, eles são essenciais para a fabricação, principalmente de produtos de beleza e outras utilidades. Tipos de recursos naturais que temos. Eles são classificados em renováveis e não renováveis. Os renováveis, os recursos naturais renováveis, são aqueles que se encontram na natureza, existindo em abundância. Normalmente, esses recursos não se esgotam com facilidade. Devido a quê? Devido ao tempo de renovação e sua facilidade de se renovar. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para sua manutenção na natureza. São exemplos de recursos renováveis: a luz solar, a energia solar, o vento, que é a energia eólica, a água, que é um recurso natural e essencial à existência humana, os vegetais, como eu já disse para vocês, eles não fornecem só alimento, mas também matéria-prima para as diversas indústrias. Os animais que estão presentes aí no cotidiano de boa parte da população, tá? Eles tanto vai servir para alimentação como matéria-prima, têxtil para as indústrias. A madeira, que é um recurso natural renovável, muito utilizado pela indústria, tá? Vamos ter também os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garanta o suprimento das necessidades do ser humano, certo? Sendo assim, ele vai ao esgotamento. Por conta de quê? Vai demorar milhões de anos para se recompor, tá? E isso é uma preocupação muito grande da humanidade, visto, que esses recursos naturais não renováveis, eles são cada vez mais utilizados de forma irracional. Olha só, quase 90% da energia utilizada no mundo é proveniente de fontes renováveis de energia, tá? Então, quais são esses recursos naturais aí não renováveis, os que mais se destacam? Os minérios, tá? Eles são extraídos da natureza e por meio de algumas técnicas, como lavra, são encontrados em diversas regiões do mundo. Temos aí o petróleo, Temos aí o carvão mineral, temos ainda sobre o carvão mineral, Ele é uma forma de energia
bastante utilizada, é um combustível fóssil, tá? Está disponível em todos os continentes, na Europa, Ásia, África, América, Oceania. Contudo, não se renova em um curto espaço de tempo, tá? O petróleo é considerado uma das fontes de energia mais importantes do planeta Terra. É uma substância oleosa, originada a partir da decomposição de matéria orgânica. Milhões de anos para se renovar novamente, certo? Então, observa vocês. Temos que, né, fazer a utilização desses recursos naturais de forma racional, de forma que vise o desenvolvimento econômico, porém de forma sustentável, ok?